Hoje, mais uma vez, a gente está aqui celebrando uma independência. 203 anos de independência no Brasil. Mas eu pergunto, é possível celebrar a independência sem liberdade? Dá para ter independência sem liberdade? Não existe independência sem liberdade. Essa festa aqui não está completa, porque Jair Messias Bolsonaro não está aqui conosco. Você já parou para pensar no impacto de um governador atacar diretamente um ministro do Supremo Tribunal Federal em meio a um julgamento histórico? Pois foi exatamente isso que aconteceu no ato de 7 de setembro na Avenida Paulista, quando Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, fez duras críticas a Alexandre de Moraes e gerou uma forte reação de Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira, sempre com espaço para o debate aberto. Então já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nesse tema. E agora, a gente está assistindo um julgamento. A história tenta ser reescrita. A esquerda viveu de narrativa a vida toda. O tempo todo, a esquerda procurou reescrever a história. Vejam, eles dizem que foram responsáveis pela luta pela democracia. Justamente eles que assaltaram bancos, que praticaram atentados terroristas, que cometeram assassinatos e que se beneficiaram da anistia. E o que está em jogo não é pouca coisa. Ao dizer que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes, Tarcísio foi acusado por Lindbergh de ter cruzado o Rubicão. Essa expressão vinda da Roma Antiga significa dar um passo sem volta, desafiar diretamente a autoridade e iniciar um confronto que pode mudar o rumo da história. Segundo Lindbergh, não se tratou apenas de uma crítica política, mas de um ataque frontal ao STF, justamente no momento em que o tribunal julga Bolsonaro e aliados pelos atos de 8 de janeiro. Para o petista, a fala de Tarcísio poderia configurar até mesmo uma tentativa de coação contra o ministro relator, Alexandre de Moraes. E eu já quero ouvir você. Você considera que a fala de Tarcísio foi apenas liberdade de expressão ou realmente uma forma de intimidação contra o STF? Deixe aqui nos comentários, porque a sua opinião é essencial nesse debate que mexe com os pilares da democracia brasileira. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. E essa anistia, assim como foi em 79, tem que ser ampla, tem que alcançar todo mundo, tem que ser restrita. Essa anistia tem que ser garantia da liberdade. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país unido. Um país que vai se livrar das garras do PT. Um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. Depois dessa fala polêmica, Lindbergh Farias não poupou críticas. Para ele, Tarcísio de Freitas ultrapassou o limite de uma divergência política e assumiu o papel de porta-voz de Jair Bolsonaro. O deputado foi direto. Quem ataca ministros e defende anistia para conspiradores não luta por liberdade, legitima o crime, sabota a justiça e abre caminho para novos atentados contra a democracia. Essa acusação é forte e abre espaço para um debate central. Qual deve ser a postura de um governador diante de um julgamento tão delicado como o de Bolsonaro no STF? Tarcísio, como chefe do Executivo de São Paulo, representa todos os paulistas,
mas ao mesmo tempo se coloca publicamente como defensor da anistia e crítico da Suprema Corte. E aqui eu quero ouvir você. Um governador deve se manter neutro e institucional ou pode sim tomar partido político em uma disputa dessa magnitude? Escreva sua opinião nos comentários, porque esse é um ponto que divide bastante as visões sobre democracia e responsabilidade política. E agora, nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Tentam criar uma narrativa. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram, não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? Todo mundo, e vários analistas foram para a TV comentar, disseram, não existe uma ligação entre Punhal Verde e Amarelo, não existe uma ligação entre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro. Não existe um documento, não existe uma ordem. Do que a gente está falando então? Que história é essa? Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? Outro detalhe que chamou atenção foi o uso que Tarcísio fez de uma frase do ministro André Mendonça. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Para Lindbergh, essa citação foi distorcida e usada como munição contra Alexandre de Moraes, reforçando o discurso de que haveria uma tirania dentro do STF. Agora, pense comigo. Será que Tarcísio quis apenas fortalecer sua base política com esse discurso, ou há também uma estratégia maior alinhada à oposição para pressionar o STF e criar espaço para a aprovação da anistia? Seja qual for a resposta, o que fica claro é que o ato do 7 de setembro não foi apenas uma celebração cívica. Foi também um palco de disputa política, onde falas, símbolos e gestos são usados como armas para moldar a opinião pública. Quando Lindbergh disse que Tarcísio cruzou o Rubicão, ele usou uma metáfora carregada de peso histórico. Na Roma antiga, Júlio César, ao atravessar o rio Rubicão com suas tropas, desafiou o Senado e deu início a uma guerra civil irreversível. Desde então, essa expressão significa passar de um ponto sem volta, assumir um confronto direto contra as instituições estabelecidas. E é exatamente isso que Lindbergh quis transmitir, que ao atacar Alexandre de Moraes em plena Paulista durante o julgamento de Bolsonaro, Tarcísio não apenas criticou, mas tomou uma decisão política de confronto aberto contra o Supremo Tribunal Federal. Agora eu te pergunto, você acha que esse tipo de metáfora ajuda a entender a gravidade da situação ou é apenas exagero retórico para inflamar a base do PT? Comente aqui embaixo, porque sua visão é essencial para equilibrarmos esse debate. Para além da metáfora, o episódio revela a tensão crescente entre executivo estadual e judiciário. Se de um lado Tarcísio se fortalece como liderança da direita ao adotar um discurso duro contra Moraes, de outro, a fala pode ser interpretada como tentativa de deslegitimar o STF, justamente no momento em que a Corte decide sobre o futuro de Bolsonaro e de dezenas de envolvidos no 8 de janeiro. E aqui fica uma reflexão importante. Até que ponto discursos inflamados contra ministros do Supremo podem colocar em risco a credibilidade das instituições? Será que esse tipo de retórica prepara terreno para mais instabilidade ou faz parte do jogo democrático? O certo é que a fala repercutiu forte no cenário político. Para os aliados de Bolsonaro, foi um gesto de coragem. Para a base governista, um ataque frontal à democracia. O que vemos nesse episódio é mais do que uma troca de críticas. É um choque direto entre projetos de poder. Para Lindbergh, Tarcísio não falou como governador de São Paulo, mas como defensor político de Bolsonaro. Isso levanta uma questão central. Qual o limite entre governar um Estado e agir como liderança nacional de um campo político? Na prática, Tarcísio está se posicionando cada vez mais como um dos herdeiros naturais do bolsonarismo.
Ao desafiar Alexandre de Moraes e defender a anistia, ele se coloca ao lado da narrativa da oposição, que busca deslegitimar o STF e pressionar pelo perdão dos condenados do 8 de janeiro. Mas esse movimento tem riscos. Ao atacar diretamente um ministro da Suprema Corte, Tarcísio pode ampliar sua popularidade entre a base mais radical da direita, mas também corre o risco de se desgastar com setores moderados que enxergam essas falas como um atentado às instituições. E eu quero ouvir você. Na sua opinião, Tarcísio está ganhando mais força política ao adotar esse discurso ou está se queimando ao parecer radical demais? Deixe nos comentários, porque esse ponto pode definir muito sobre o futuro dele em 2026. Outro aspecto é o impacto institucional. Quando figuras de alto escalão, como governadores, atacam ministros do STF, cria-se um ambiente de tensão que pode enfraquecer a confiança nas instituições. Isso abre espaço para polarizações ainda mais intensas e para uma disputa que deixa de ser apenas jurídica e se torna também de rua, de manifestações e de pressão popular. Em resumo, o embate não é apenas entre Tarcísio e Moraes, ou entre oposição e governo. É uma batalha sobre os limites do discurso político e sobre até onde líderes podem ir sem colocar em risco a estabilidade democrática. Chegamos ao fim dessa análise, mas o debate sobre o papel de Tarcísio e a reação de Lindbergh ainda vai render muito. De um lado, um governador que se apresenta como voz da oposição, atacando diretamente um ministro do STF e defendendo a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Do outro, um líder petista acusando esse discurso de legitimar a impunidade e sabotar a democracia. O que está em jogo aqui não é apenas a popularidade de Tarcísio ou a posição de Lindbergh. O que está em disputa é a relação entre executivo, legislativo e judiciário, e principalmente a confiança que o povo brasileiro deposita nas instituições. E agora eu passo a bola para você. Na sua opinião, a fala de Tarcísio fortalece a democracia como espaço de crítica e liberdade de expressão? Ou enfraquece ao transformar ataques a ministros em ferramenta política? Escreva nos comentários, porque a sua visão é parte essencial dessa discussão. Também quero saber, você acredita que essa postura pode impulsionar Tarcísio como sucessor de Bolsonaro em 2026 ou pode prejudicá-lo diante do eleitorado mais moderado? Aqui no Linha Direta, a gente vai continuar acompanhando cada passo dessa disputa, porque o que parece apenas mais um ato político pode, na prática, moldar os próximos anos da política brasileira. E antes de encerrar, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas análises. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos ampliar esse debate sobre os rumos do Brasil. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.